Oi, gente, mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Elaine Soares e eu faço vídeos sobre restauração de casamentos. No vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre a sua mudança. Eu sei que o que você está vivendo é muito difícil e muitas vezes você acha que não tem como mudar nada na tua vida. E ultimamente comecei a estudar teologia e na minha última aula eu ouvi algumas coisas que me deixaram bem alerta, porque eu consegui realmente identificar totalmente a minha mudança, que é a nossa dependência em Deus. A questão é que muitas vezes a nossa dependência ela fixa no homem, nas atitudes dele. Aí você fica assim, não, eu sei que a restauração está acontecendo porque eu tô vendo ele agir assim, assim, assado, que eu tô vendo ele ou ela se aproximar de alguma forma. E quando a gente não vê nada acontecer, a gente entra num desespero. Porém, uma coisa eu quero te fazer uma pergunta é o seguinte: o que está acontecendo na tua vida? Quando a gente começa a se posicionar, quando a gente começa a se posicionar em oração, automaticamente uma das primeiras mudanças não vai ser na vida do outro lado, vai ser na nossa. Só que a gente tem tanta pressa de que alguma coisa aconteça lá que a gente não consegue nem viver a nossa mudança. Muitas vezes a gente quer mudar para ver a mudança do outro. E se você está tentando mudar para ver a mudança do outro, nada vai acontecer na tua vida. Porque você está colocando toda a tua dependência ainda na outra pessoa. E você precisa começar a colocar a tua dependência em Deus. A gente precisa começar a orar mais e começar a ter a percepção que só orar não é pouco. Que muito pelo contrário, a oração ela tem um poder incrível, a oração ela tem um poder de curar, de abençoar, de acalmar, de nos alegrar. Só que a gente não consegue fazer isso. Muitas vezes a gente quer se impor, né? Não, eu quero que ele veja que ele está fazendo errado. Eu vou falar para ele que Deus odeia o divórcio. Eu vou falar para ele que a OM ou a H não são pessoas boas, são pessoas que não prestam. E eu vivenciei isso, eu tentei fazer meu marido enxergar isso, tudo em vão. É um excesso de energia que a gente gasta numa coisa que não vai fazer efeito. E ao invés de você começar a focar em você, você quer agir com as suas próprias mãos. Ao invés de você começar a vivenciar a transformação que Deus já está fazendo, porém ainda na sua vida, você quer que a transformação comece a acontecer do outro lado. Aí a tua transformação, de você começar a se olhar, de se levantar, de se erguer, ela não é vivida, porque a nossa dependência ainda continua sendo no homem, nas atitudes do homem, nas falas do homem, porque o meu marido fala que não vai voltar de jeito nenhum, porque o meu marido diz que não me ama, porque o meu marido, minha esposa, e a gente para de começar a entender que Deus é maior que todas essas coisas. Meu marido tem coração duro. Deus tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. Sabe? E a gente não consegue vivenciar a mudança que ela precisa ser feita, que é a mudança em nós. Então a gente vive chateada, triste, mas Deus está ali suprindo você financeiramente. Deus está ali mandando os manais do céu sem você nem perceber. Deus está ali arrumando suas roupas e você não está nem percebendo. Só porque você está colocando mais ênfase no que é para não dar ênfase no momento. Viva a tua transformação. Mas Elaine, eu não estou conseguindo ver nada acontecer. Ore, que você vai começar a enxergar tanta coisa que está acontecendo na tua vida. Mas como você está com o olhar tão fixo só no seu cônjuge, só na restauração, você não consegue olhar o olhar periférico. Você não está conseguindo olhar para as outras coisas que Deus está fazendo na tua vida. Eu falo que uma das coisas que Deus mais transformou na minha vida, na minha restauração, foi a questão da autoestima. Cada pessoa, cada caso é um caso. Eu não tenho como analisar o seu caso como eu analiso o meu caso ou um caso de uma outra pessoa. E uma das coisas que mais Deus tratou no meu deserto, não só estou falando a questão de minhas atitudes, tá? Mas em mim, Elaine, a minha autoestima. Eu tinha uma autoestima muito baixa, infelizmente,
Muitas pessoas têm autoestima muito baixa. Por quê? Porque você permite que aquela outra pessoa mexa com você. Talvez porque o seu casamento, vocês brigam, ou talvez porque às vezes você veja o outro vivendo a vida dele, você desfoca da tua autoestima. Você para de se cuidar, você para de se olhar. E Deus tratou tão lindamente isso em mim, que hoje em dia, e Deus me deixa viver muitas coisas para que muitas coisas entrem, né? Esses dias eu fiz um story sobre isso, e eu vou repetir aqui nesse vídeo. Eu pesava um determinado peso antes de entrar no deserto. No deserto eu emagreci muito, né? Praticamente 20 quilos que eu emagreci no meu deserto. Fiquei bem magrinha, tava me sentindo linda. Porém, Deus também me permitiu, e óbvio, né, minha também falta de sabedoria, engordei novamente, quase os 20 quilos novamente, tá? Faltou 1 quilo para eu bater o mesmo peso que eu estava antes de entrar no deserto. Óbvio que eu não estava satisfeita com isso, porém, uma coisa eu enxerguei. Eu já não era a mesma pessoa. A forma que eu me olhava, independente de eu deveria estar já no mesmo corpo que eu tava lá atrás, eu já continuo me sentindo bonita, sabe? Hoje eu fui madrinha de um casamento, hoje não, né? Agora, faz pouco tempo. Eu fui madrinha de um casamento onde eu me arrumei, né? Eu tô até maquiada até agora, né? Tô com maquiagem, porque eu fiquei com pena de tirar. E o que acontece? Eu já tinha sido madrinha de um casamento lá atrás, na época antes de entrar no deserto. E é muito surreal o trabalho que Deus fez em mim, porque eu sou outra pessoa. Eu lembro que eu fui madrinha, sabe que aquela pessoa que você se veste, se arrumou toda, se maquiou naquela época, e eu não conseguia me achar bonita de forma alguma. Eu achava que, até o cabelo foi até bem parecido com o cabelo que eu fiz na época, e eu me achava feia, não me senti bonita. Tão diferente de agora, que eu me senti extremamente bonita. Me senti extremamente confortável. Eu tô um pouquinho mais magra, mas não chegava a ser uma coisa tão considerável de como lá atrás, né? Vamos colocar assim. Eu acredito na época que eu fui madrinha lá atrás, eu tava mais ou menos no mesmo peso que eu tô hoje. Então, acredito que sim. Então, é uma coisa que eu passo pra vocês. Você precisa trabalhar. O que precisa ser trabalhado? Comece a estudar o que precisa ser trabalhado em você, o que precisa ser mudado em você. Viva a tua mudança, viva isso, experimente essa mudança na tua vida. Experimente não ser mais dependente daquela outra pessoa. Comece a procurar os seus próprios gostos, os seus próprios gostos de comida mesmo, tá? Porque muitas vezes a gente para de fazer o que a gente gosta para fazer o do outro. Né? Comece a ter seus próprios gostos de lugares de ir. Ai, Elaine, mas eu não consigo ir num determinado lugar porque eu ia sempre com ele. Vença isso. Vai vencendo uma coisa de cada vez. Enquanto você não se permite levantar, se erguer, você vai continuar vivendo da mesma forma e nada na tua vida vai mudar. Não aceite que você é um perdedor. Não aceite que eu vou só assim mesmo, não tem como mudar. Não aceite por isso, porque isso são pensamentos que o inimigo coloca na tua cabeça. Pensamentos de derrota, pensamentos de que você não consegue. Gente, eu vivo hoje com meu esposo coisas que eu nunca imaginei viver. Em relação, não só em relação à questão nossa, né, financeira e tudo mais, mas principalmente entre eu e ele. Ontem, uma coisa que eu já tinha pensado uma vez, vou ser bem sincera com vocês, uma vez eu pedindo umas coisas ali para Deus, e eu falei em oração, Senhor, mas se para eu ter isso for necessário acontecer alguma coisa para eu acabar perdendo a minha família, perdendo meu esposo, eu prefiro não ter. E eu falei isso em oração entre eu e Deus ali, era eu e Deus, e agora eu tô passando para vocês. E ontem, a gente conversando sobre alguns sonhos que eu e meu marido nós temos, né? E ali eu falei assim, mas um dia, se Deus quiser, a gente vai conseguir isso. E ele virou pra mim e falou assim, não, Deus vai saber as coisas, mas se for pra eu ficar sem você, eu prefiro não ter também. Então meu marido ali me confirmou uma coisa que eu já tinha pedido em oração. Se for pra ter, e eu falo muito, eu quero, mas se for para eu perder o meu bem mais precioso, que é a minha família, eu prefiro não ter. E eu prefiro continuar aqui do jeitinho que tá.
sabe? Então, assim, a gente precisa começar a entender que a oração tem um poder tão magnífico e tão maravilhoso na nossa vida que a gente oraria mais. Só que eu não quero também, porque eu tô pedindo pra vocês orarem, que vocês fiquem naquela coisa, não, vou ajoelhar meu olho, agora eu vou ficar aqui. Não, gente. Ore e aprenda também a viver o que você pede em oração. Viva, eu já tô indo para outro caminho, outro vídeo. Viva o que você tá pedindo. Se você pede com fé que Deus vai ali mudar o coração, vai tirar o coração de pedra, vai colocar um coração de carne, já começa a viver nessa função. O coração de pedra dele já não existe mais. Quando ele chegar aí, mesmo que ele esteja com aquela cara enfurecida, você já demonstre a sua mansidão, porque o coração de pedra dele já tá saindo dele, tá bom? Então esse é o vídeo de hoje. Se inscreva aqui no canal, dê o like, compartilhe e Deus abençoe a todos.